Olá a todos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos estar falando a respeito da pré-história, só que agora na América. Lá no primeiro vídeo que eu gravei, a gente acabou falando um pouquinho da pré-história, mas lá no contexto da Europa, África e Ásia. Agora a gente vai entender um pouquinho como é que esses homens saíram de lá, Europa, da África, da Ásia, e chegaram aqui no continente americano. Visto que, se você observa as proporções territoriais, você só consegue vir, por exemplo, da Europa, da África, aqui para a América, de duas formas. Ou você vai vir de avião, ou você vem navegando, né? Então, como é que foi que eles saíram de lá e chegaram aqui na América, né? Vamos dizer assim, qual que é a pré-história dos nossos índios? Vamos utilizar esse termo para aproximar melhor da compreensão de vocês. É isso que nós vamos tentar falar um pouquinho hoje aqui, tá? Então, a primeira ideia que nós temos é a chamada teoria do Estreito de Bering. O que é essa teoria do Estreito de Bering? Ela explica que houve um congelamento, que é conhecido como o processo de glaciação, entre a Rússia, a Sibéria, né, que fica lá localizado na Rússia, e o Alasca. O Alasca, lembrando que é um território norte-americano, é um território dos Estados Unidos. O que é esse Estreito de Bering? Observem aqui no mapa que a gente tem uma espécie de mar, né, uma passagem que divide esses dois. Então, quando você tem esse processo de glaciação, esse pedacinho aqui que está escrito Estreito de Bering congelou. Eu pergunto, dá para você andar sobre a água? Não, você não é Jesus Cristo para andar sobre a água e sobre o gelo. É possível, né? É mais fácil você andar. E também havia a possibilidade, abaixando o nível, uma caminhada terrestre mesmo, tá bom? Então, era possível passar a pé. Então, o congelamento dessa região, congelamento desse estreito, desse mar, possibilitou o trajeto do homem saindo aqui da Rússia e adentrando o Alasca, que é território americano. Essa é a primeira teoria, que eles teriam vindo lá da Rússia, caminhando e passado para o Alasca, que é território americano. A segunda ideia é a chamada Malaio-Polinésia. Aqui é o seguinte, é também uma teoria aceita, tá? Não existe... Professor, qual que é a mais certa? Normalmente a gente fala sempre do Estreito de Bering, tá? Só que tem muitos pesquisadores também que defendem a do Malaio-Polinésia. A do Malaio-Polinésia é baseada na ideia de que o homem teria saído aqui da região da Malásia, Micronésia, Polinésia, Oceania, com embarcações primitivas, canoas primitivas, tudo bem? E saía navegando. Aqui tem um monte de ilha, nesse espaço aqui, são várias ilhas. Então eles iam navegando ilha em ilha, de ilha em ilha, de ilha em ilha, e até que um dia chegaram à América, tá? Então eles iam partindo de ilha em ilha, ilha em ilha, até que um dia chegaram ao continente americano. Então essas são as duas teorias que a gente costuma mais escutar por aí. A teoria do Estreito de Bering e a teoria do Malaio-Polinésia. A primeira, defende o congelamento da região que liga o Alasca com a Rússia, e o outro que teria sido navegações em diversas ilhas até chegar ao continente americano. Tudo bem? Tá, beleza. Chegaram aqui no continente americano, né? E aqui no Brasil, como é que esses camaradas chegaram aqui? Pessoal, veja bem. Aqui no Brasil, foram feitos já alguns estudos arqueológicos, e são feitos até hoje, e a gente encontrou alguns povos pré-históricos aqui, algumas culturas pré-históricas. As mais conhecidas são Lagoa Santa, povo de Umbu e os sambaquis, tudo bem? Nós vamos falar rapidamente de cada um. Começando pela Lagoa Santa. A Lagoa Santa, ela está localizada ali em Minas Gerais, tudo bem? Ali mais ou menos em 1999, um arqueólogo brasileiro chamado Walter Neves, ele encontrou um dos fósseis mais antigos que nós temos no continente
americano, tudo bem? Que é o fóssil da Luzia, certo? Que é esse fóssil que está aqui na tela. Segundo os arqueólogos, ele data mais ou menos de 11.500 anos antes de Cristo, tudo bem? É como se fosse assim a nossa Eva no Brasil, tá? Ela é como se tivesse aí representando o primórdio da vida humana no nosso território. Lagoa Santa desenvolveu uma cultura de caçadores, de coletores, produziram alguns utensílios pré-históricos também, tudo bem? E eles viviam ali ao redor dos rios. Então, um dos povos que se desenvolveu aqui no nosso território foi esses povos ali sempre próximos de regiões que garantissem água, alimento, tudo bem? E em caso de necessidade, também deslocamento. O segundo povo que é estudado de cunho pré-histórico é o povo de Umbu, certo? Aqui já é mais lá para a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O povo de Umbu, ele é destacado principalmente pelas suas produções, como por exemplo aqui, ponta de flecha, tudo bem? Principalmente o arco e flecha. Há muitas produções que os arqueólogos encontraram, mas não só isso. Anzóis também, outros objetos de corte, facas de corte, e eles afiavam bastante. E eles produziram outra coisa também, que até hoje é muito conhecido, especialmente na região sul, que é a boleadeira, tá? Que é esse objetinho aqui, ó, boleadeira. Você tem 3 pedras presas em um cipó de couro, que era também utilizado aí como uma ferramenta, como uma arma, uma ferramenta de ataque, tá? E você tem um dos conhecidíssimos povos do nosso continente, do nosso país, que são os sambaquis. Os sambaquis, eles também são conhecidos como povos ou homens das conchas. Por quê? Veja bem, quando eles eram povos que se localizavam no litoral, tá? Então eles ficavam ali ao redor de praias e tal. Quando eles se aproximavam da praia, eles gostavam de pegar as conchas, tá? Chegava lá na sua toquinha, tirava os moluscos, se alimentava e descartava a concha, jogava fora. E aí essas conchas começaram a ser jogadas fora, como se fosse um lixão, vamos dizer assim, de conchas. Aglomerou e criou montanhas. Aqui não é uma montanha, mas aqui é um exemplo de um museu que tem dos povos sambaquis, representando um pouco aquilo que era construído acidentalmente com esse descarte de conchas. Então é um belo ponto turístico nesse sentido, é bem interessante, né? Então os sambaquis, por ser esses povos de litoral, de mar, eles não são povos assim tão de saírem tantos das suas regiões, eles ficavam mais fixos. E até hoje você encontra em diversos locais aí pontos turísticos em referência a esses povos.